Para fendas múltiplas, o que vai acontecer vão aparecer máximos e mínimos locais. Então, para a primeira imagem, você tem uma fenda e duas, nós já conhecemos esse perfil. Para 3, 4 ou 5 fendas, observe então para 3 fendas, além desses máximos aqui e aqui, ocorrem aqui dentro no pontilhado um máximo local. Aqui na imagem talvez não esteja muito visível, mas olhando para o perfil de intensidade, observa-se que muito facilmente, aqui no caso aqui nós temos n igual a 2, 3 e 4. E n igual a 5 aqui em cima. Então, esta imagem aqui com 5 fendas, ela corresponde, tem um perfil de intensidade representado aqui. Então, aqui você vai ter vários máximos, e entre dois máximos você tem 1, 2, 3 máximos locais. Para 4 fendas você tem 2 máximos locais. Para 3 fendas tem 1 máximo local. Então, aqui dentro você vai ter n menos 2 máximos locais. Então, aqui em cima, quando você tem um perfil como esse, você não sabe quantas fendas você tem, basta você ampliar a imagem, tentar identificar quantos máximos locais você tem e, sabendo esses máximos locais, consegue falar quantas fendas você tem para produzir essa imagem. Aqui nessa representação, é importante lembrar que nós temos aqui um perfil de intensidade para uma fenda simples ou uma fenda dupla. Nós temos um perfil seno de beta sobre beta ao quadrado. Este perfil aqui nós estamos considerando com um B muito pequeno, tendendo a 0, tá? Quando isto acontece, a sua envoltória, que aqui em cima está representado desta maneira, então sua envoltória tem um perfil máximo central, 2 mínimos locais e outros máximos secundários. Neste caso dessa imagem aqui, você está considerando um beta muito pequeno, então o seu máximo central ele é muito largo aqui. Então, aproximadamente, então, a sua envoltória vai ser constante aqui. E você está olhando somente para o número de fendas, para a separação entre as fendas. Que quando se fala em separação entre as fendas, estamos falando do valor A. Vamos obter agora, então, um perfil de intensidade para fendas múltiplas, E um outro ponto aqui, antes de prosseguir, é importante lembrar que a intensidade desses máximos locais aqui, dos máximos principais, ele aumenta drasticamente com o valor de n. Veja que para 2 fendas é 4, para 3 fendas é 9, 4 fendas 16. Então a intensidade aqui, observa-se já que ela é proporcional ao n quadrado. Mas vamos lá, vamos obter um perfil de intensidade para representar isso aí. Então, considere inicialmente de forma similar à figura anterior, onde você tem aqui B como a largura da fenda e A como a separação entre as duas fendas. Então, aqui você tem o seu ponto P no anteparo, que nós vamos calcular. É o campo elétrico total, neste ponto aqui. E como é que eu posso expressar ele? Da mesma maneira como antes, onde você vai ter aqui uma constante, uma integral de menos b sobre 2 até mais b sobre 2, de uma função de z dz mais a segunda fenda. O que é a segunda fenda? C integral de A mais B sobre 2, ou melhor, A menos B sobre 2 até A mais B sobre 2, da mesma função f de z dz, e isso vamos fazendo até a nossa enésima fenda, que a nossa enésima fenda ela vai ser n menos 1
vezes A menos B sobre 2 até N menos 1 vezes A mais B sobre 2, integrando a mesma função f de z dz. Eu vou passar um pouco rapidamente aqui, mas o que nós temos com isso, vamos ter um novo perfil de um novo resultado similar ao anterior. Eu vou pular todos esses cálculos aqui e vou mostrar apenas o resultado final, onde o seu ET total vai ser BC, seno de beta sobre beta, vezes seno de N alfa sobre seno de alfa. Tudo isto vezes um seno de ômega t menos KR mais N menos 1 vezes alfa. O quadrado disso ele é muito parecido com o anterior, com uma pequena diferença. Aqui a intensidade, então seria o quadrado do campo elétrico, vai ser um seno de beta sobre beta. Até aí tudo bem. Vezes seno de N alfa sobre alfa ao quadrado. Parece similar ao anterior. Similar é, mas não igual. Primeira observação é que este termo aqui, ele pode ser aproximadamente, para o θ igual a 0, ele pode ser aproximado igual a n. E este termo aqui, para θ igual a 0, ele é igual a 1. Então, a sua intensidade no θ igual a 0 é igual a n e 0, que seria o seu máximo central. Os máximos principais, eles acontecem quando? Esses máximos principais acontecem, como já sabemos, quando α é igual a 0, mais ou menos π, mais ou menos 2π. E depois tem os mínimos devido ao beta. Mas só olhando em relação a isso, então você tem quando isso? Como o nosso alfa é igual a Ka seno de θ sobre 2, então, lembrando que o que é o nosso A? Separação entre as fendas. Se é a separação entre as fendas, então nós conseguimos agora reescrever isto. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer para MP, né? Então, isso aqui a gente pode aproximar como MP. Quando este MP for igual a Ka sobre 2, isso vai ser igual a 2π sobre lambda, A sobre 2 seno de θ. Cortamos esse M, nós já fizemos isso anteriormente, mas vamos fazer um pouquinho mais detalhado. Então, agora tem uma expressão que o A seno de θ igual a M lambda. Quando isto aqui acontecer, nós temos os nossos máximos, tá? E nossos máximos eu vou chamar de difração. Que máximos são estes? São estes máximos aqui, acontecendo em π, em 2π, em 3π. Para você ter agora uma fenda com n fendas, ou seja, para você ter agora um aparato com n fendas, você vai ter então aqui várias fendas. Quanto mais fendas você tiver, maior vai ser aqueles máximos. Se você tiver agora um B tendendo a 0, o que é esse B tendendo a 0? Significa que no anteparo
significa que aquela envoltória que tinha este perfil mais ou menos, isso aqui é um B qualquer, um B aceitável em torno do comprimento de onda. Mas para um B tendendo a zero, você vai ter um máximo aqui e os mínimos nem aparecendo. E tendendo mesmo a zero, você vai ter um valor tão alto que você pode considerar que você vai ter, então, uma envoltória que aproximadamente para B igual a zero, você vai ter, então, algo quase plano aqui. Então, agora, olhando apenas para o valor de A, que tem aqui no meio, você tem um máximo central. E agora, se você tem N fendas, você tem N-2 máximos locais até surgir novamente um máximo vizinho. E aqui você tem um valor de π. Tá? Fazendo isso, ou seja, quanto mais fendas você tiver, mais intenso vai ser esse valor. Então, se for mais intenso, menor vai ser essa região entre dois máximos. Isso vai se repetir também para cá, para um valor de menos π, onde aqui o seu m igual a 1, aqui também igual a m igual a 1, aqui é igual a m igual a menos 1, e isso continua para m igual a menos 2, m igual a 2. O que você tem, então, aqui? Para um caso de n tendendo a infinito, muitas fendas, você vai ter uma rede de fração. Então, para um n tendendo ao infinito, um número muito grande, e um b tendendo a zero, muito pequeno, mas não fechado, obviamente, você tem o quê? Você ainda é válido esta aproximação aqui, que o A seno θ é igual a m lambda, e com esta condição você tem uma rede de difração. E essa rede de difração você pode utilizar ela, onde você tem uma abertura grande com várias fendas pequenas, lembrando que um n igual a infinito e um b igual a zero. Você vai ter aqui no seu anteparo um valor máximo e um valor máximo também, mas com m diferente. Nesse caso aqui é o m igual a 0 e m igual a 1, m igual a menos 1. E a forma de você empregar esta relação é que você tem aqui uma abertura uma separação entre as fendas A, você tem um comprimento de onda de radiação chegando aqui, você tem um seno de θ que você consegue obter a partir da inclinação, este aqui é o nosso θ, e você tem aqui um m, que você também sabe que o máximo central é m igual a 0, e os primeiros máximos vizinhos são m igual a 1 e menos 1, os segundos máximos m igual a 2 e m igual a menos 2, e você consegue utilizar isso aqui como um experimento para você determinar o quê? Por exemplo, se você souber o comprimento de onda, você consegue utilizar essa expressão aqui em cima para calcular o valor do seu A. E se você souber o seu A, você pode colocar uma luz que você não sabe o comprimento de onda e calcular o seu comprimento de onda.